9 em cada 10 brasileiros dependem exclusivamente dos rendimentos da Previdência Pública para o seu sustento. E não é de hoje que muitos de nós estamos percebendo que esse regime ele não vai ser sustentável no longo prazo. Muito provavelmente ao longo dos próximos anos, muitos de nós sequer iremos conseguir usufruir desses benefícios se tudo continuar dessa maneira que está hoje. A previdência pública aqui do país é feita através do regime de repartição simples. É como se fosse um pacto entre gerações. A geração mais nova gera renda o suficiente para conseguir arcar com os custos da geração idosa que está aposentada. Então, essa troca de fluxo da geração mais jovem para a geração mais idosa é o que consegue manter a previdência pública rodando e funcionando aqui no país. E entender o regime de repartição simples é importante porque esse é o primeiro motivo do porquê a previdência pública se tornará insustentável ao longo dos anos. Se entrarmos na pirâmide etária do nosso país e dermos uma olhada da pirâmide em 2000 até a projeção para 2070, veremos a drástica mudança na composição da nossa população. Nos anos 2000, tínhamos uma composição padrão de uma pirâmide etária, a base larga e o afunilamento conforme a população fosse ficando mais idosa. Só que conseguimos perceber a mudança de década após década. Agora, em 2023, já conseguimos perceber um certo afunilamento na base da pirâmide e um alargamento da parte central para cima, porque estamos presenciando o envelhecimento da população. A população está tendo a sua expectativa de vida maior. E além disso, convenhamos, estamos tendo cada vez menos filhos, e isso é uma tendência mundial. De acordo com o levantamento do IBGE, entre 2000 e 2023, seguindo uma tendência mundial, a taxa caiu de 2,32 para 1,57 filho por mulher. E isso é mais um motivo que contribui para a mudança da pirâmide etária, porque se estamos tendo menos filhos, estamos diminuindo cada vez mais a base dessa pirâmide. E a tendência é justamente essa. Chegando lá em 2070, olha a diferença da composição. Estamos quase com uma pirâmide invertida, afinando da base e se alargando no topo. E quando a gente entende o regime de repartição simples, como é que essa geração mais jovem vai dar conta de conseguir sustentar os gastos da previdência pública de uma população idosa muito maior? E eu tiro muito do meu exemplo. Em 2070, eu terei 70 anos. Eu estarei ali naquele período de usufruto da minha previdência. É lógico, outras gerações, as gerações que hoje já está mais velha, precisa se preocupar com isso? Sim, mas a geração que hoje é jovem, que precisa estar muito mais em alerta, porque lá em 2070, 2060, que vai ser a fase que a geração jovem de hoje vai estar se aposentando, a composição da pirâmide etária será completamente diferente. O segundo ponto que contribui para a instabilidade da previdência pública é o aumento da informalidade no nosso país. Temos cada vez mais pessoas que não têm carteira assinada e muitos, inclusive, acabam optando pelo seguinte método: abrir um CNPJ, virar um microempreendedor individual. Até porque quando você paga o MEI, você paga ali na faixa de R$ 70 por mês e você já está contribuindo para a previdência pública. No último levantamento feito em 2022, foi mostrado que aqui no Brasil a gente tinha na casa de 14 milhões de microempreendedores individuais. E já vi especialistas comentando sobre esse ponto de atenção. Porque a contribuição de R$ 70 de um MEI não faz frente ao salário mínimo que ele vai receber lá no futuro. Então, esse boom, esse aumento de microempreendedores individuais aqui no Brasil pode trazer também um problema para a Previdência Pública. Por quê? Porque o que ele contribuiu não vai fazer frente ao que ele vai receber lá na frente. E para termos noção do rombo da Previdência Pública no nosso país, vamos dar uma olhada numa projeção do resultado do Regime Geral de Previdência Social. Esses são os dados em porcentagem em relação ao PIB do país. Então, o impacto hoje da Previdência Social é de menos 2% em relação ao PIB do nosso país. Isso já é uma porcentagem bem significativa. E conseguimos perceber que no longo prazo, conforme a pirâmide etária vai mudando, né, conforme a gente vai tendo cada vez menos jovens e mais idosos, esse impacto no PIB começa a aumentar cada vez mais, chegando até a casa lá em 2070, que a gente viu a
pirâmide etária de quase 7% do PIB no país. Está mais do que claro que isso vai se tornar algo completamente insustentável. E como cabe a cada um de nós brasileiros, onde basicamente 90% da população é dependente da Previdência Social, como que conseguimos mudar essa situação? É justamente por isso que precisamos implementar cada vez mais na nossa cabeça a meta de diminuir a nossa dependência do INSS, ou até mesmo eliminá-la de uma vez por todas. É lógico, nem todo mundo vai conseguir eliminar a dependência do INSS, mas que pelo menos a gente complemente essa renda para que a gente não fique 100% à mercê da Previdência Social. Acredito que quem hoje já está ali no período de usufruto da Previdência não vai ter tantos impactos assim quanto a geração futura, quanto a geração que hoje tem a minha idade, 25 anos, 30 anos, que daqui a alguns 20, 25 anos, 30 anos estarão de fato ali no período de se aposentar. Aí sim eu acredito que essa geração vai ser a que mais vai correr perigo e precisamos muito mudar a nossa mentalidade. E é aí que entra os investimentos, onde a gente consegue construir o nosso próprio patrimônio. Porque quando contribuímos para a Previdência Social, estamos entregando dinheiro na mão do governo. O dinheiro não está na nossa mão, não está ali na nossa conta. Quando a gente constrói o nosso patrimônio, quando a gente investe em ativos que nos deixam confortável, a gente está vendo ali aquele dinheiro é nosso, continua na nossa mão. Só que eu sei que quando falamos de investimentos, algumas pessoas ficam receosas, medo de perder dinheiro, aversão a risco, eu não quero correr risco com o meu dinheiro. Justamente por isso que, para complementar esse vídeo, eu vou mostrar algumas opções simples, onde o investidor não vai perder dinheiro, onde qualquer investidor que seja iniciante consegue aplicar e começar a criar o seu próprio patrimônio. Não adianta a gente sair afobado querendo investir o nosso dinheiro em vários lugares diferentes se ainda não temos conhecimento ou se ainda estamos nos sentindo inseguros. Precisamos ter segurança, ter conhecimento, para aí sim a gente dar os próximos passos. Então, se você está nesse momento, você quer deixar o seu dinheiro rendendo, mas ainda se sente inseguro ou ainda não tem muito conhecimento, fica aqui no vídeo para ver essas opções bem tranquilas que qualquer iniciante pode colocar o seu dinheiro e não ter perigo algum. O primeiro passo é acessar o site tesourodireto.com.br, clicar em títulos, depois clicar novamente em preços e taxas. Veremos aqui um título que se chama Tesouro Selic. Muito provavelmente você já conhece esse título público federal. No Tesouro Selic, você vai estar emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional. Muitas vezes eu falo governo, mas aí as pessoas colocam, bom, eu estou emprestando dinheiro para o Lula, eu estou emprestando dinheiro para o Bolsonaro. Não, você está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional. A rentabilidade desse título vai ser a taxa Selic, então hoje a nossa taxa Selic está em 10,50% ao ano. A taxa Selic praticada no mercado normalmente, né, que vai ser a rentabilidade aqui do Tesouro Selic, ele é 0,1% abaixo da Selic meta, 10,50% ao ano é a Selic meta. A Selic over é a que é praticada no mercado. Então, normalmente, essa Selic vai ser 0,1% abaixo. Então, hoje seria 10,40% ao ano, mais essa taxinha aqui de 0,0662%. O bom do Tesouro Selic é em relação à liquidez, você pode resgatar o seu dinheiro antes do vencimento. Nesse caso aqui, o vencimento é 1º de março de 2027, mas você pode fazer o resgate antecipado sem nenhuma penalidade por isso, contanto que você peça o resgate em dias úteis. Se você quiser que o dinheiro caia no mesmo dia, você vai precisar solicitar o resgate das 9 da manhã às 13 horas da tarde. Se solicitar depois desse horário, o dinheiro só vai cair no próximo dia útil para você. Então, esse investimento ele é considerado o investimento com menor risco de crédito do mercado, porque é o risco soberano, é o risco país. Nenhuma outra instituição vai ter um risco menor do que o próprio país. Além disso, nós investidores conseguimos investir no mínimo R$ 152,45, então é um investimento relativamente acessível, com liquidez, o investidor consegue ter acesso antes do vencimento. A rentabilidade é uma rentabilidade que vai seguir a nossa taxa básica de juros e temos o imposto de renda sobre o rendimento, de acordo com a tabela regressiva. Quanto mais tempo a gente deixa o dinheiro investido, menos imposto a gente paga. No Tesouro Selic, nós temos também a taxa de custódia de 0,2% ao ano, só que ela só vai incidir acima de R$ 10.000. Se você tiver menos do que R$ 10.000 investidos, isso conta investimento mais rendimento. Então, se
se o valor que você investiu mais o seu rendimento for menor do que R$ 10.000, você não tem a taxa de custódia de 0,2% ao ano. Se esse valor for maior do que 10 mil, você tem sim a taxa de custódia, mas vai incidir apenas sobre o que exceder R$ 10.000. Muitas pessoas podem achar que para você investir pelo Tesouro Direto tem que ser apenas pelo próprio site do Tesouro, mas não. Você pode investir diretamente pelo site da sua corretora, pelo aplicativo da sua corretora ou pelo próprio aplicativo do seu banco. Tem a opção de investir diretamente no Tesouro Direto, então você não precisa necessariamente acessar o site do governo. E uma outra forma também de deixar o seu dinheiro rendendo sem dor de cabeça para aqueles investidores que não querem um Tesouro Selic é procurar um CDB de liquidez diária, ou seja, quando você empresta dinheiro para uma instituição financeira e em troca recebe juros em cima do que você investiu. Existem diversas opções no mercado, provavelmente você já conhece. Existe caixinha do Nubank, porquinho do Banco Inter, né? Não são de fato CDBs, eles são RDBs, mas é basicamente a mesma coisa. Você vai ter uma rentabilidade aproximadamente de no mínimo 100% do CDI, então busque isso, não busque rentabilidades menores do que 100% do CDI. Você tem CDBs de liquidez diárias de bancões, como por exemplo o Itaú. Ele tem um CDB de liquidez diária, ou seja, permite que você faça o resgate antecipadamente, a qualquer momento, sem nenhum tipo de penalidade, que rende 100% do CDI. Busque deixar o seu dinheiro em instituições confiáveis, tá? Não saia apenas em busca de altas rentabilidades colocando dinheiro em instituições que não estão bem financeiramente. Isso também é muito importante. Eu vou até utilizar um exemplo aqui, ó, do Nubank. É só um exemplo porque eu sei que a maioria das pessoas hoje possuem conta no Nubank, mas é muito simples. É só clicar aqui embaixo, você tá vendo? Na parte de investimentos, já vai aparecer para você reserva de emergência, que é a caixinha de reserva de emergência do Nubank, onde você consegue investir a partir de R$ 1. O seu rendimento vai ser de 100% do CDI e você vai conseguir resgatar a qualquer momento. Então, veja, é um investimento muito tranquilo, seja aqui na caixinha do Nubank ou nesses outros exemplos que eu acabei de dar aqui no vídeo. São locais onde o seu dinheiro vai render a nossa taxa básica de juros, você não vai ter dor de cabeça, não vai correr muitos riscos e você assim vai conseguir começar a se planejar para criar o seu próprio patrimônio. Esse é o primeiro passo, a conscientização da importância da gente criar o nosso patrimônio para diminuir a dependência da previdência pública. Conforme o tempo vai passando, a gente vai adquirindo conhecimento e ganhando confiança, aí sim a gente busca outros tipos de ativos, investir em fundos imobiliários, investir um pouco em ações, investimentos no exterior, talvez, se fizer sentido para o investidor. Tudo isso já tem aqui no canal. Tem vídeos aqui no canal bem completos sobre como escolher um bom fundo imobiliário. Muitos investidores às vezes olham aqui, bom, vários indicadores, P sobre VP, dividend yield, liquidez diária, o que eu preciso olhar para escolher um bom fundo imobiliário de tijolo, como eu sei o que é vacância, todos esses pontos que são extremamente importantes, esses indicadores que precisamos saber para escolher bons ativos na nossa carteira, tudo isso tem bem explicado aqui no canal, se você quer começar a dar passos maiores nos seus investimentos. Então não negligencie isso. Muitos pontos às vezes passam batido por nós. A questão da previdência pública é um ponto muito pertinente aqui no nosso país. Precisamos sim estar em alerta, principalmente nós aqui da geração mais jovem, que muito provavelmente quando a gente estiver na fase de fato se aposentar, teremos alguns problemas na nossa previdência pública se tudo continuar na maneira que está hoje. E você, já começou a sua jornada para não depender ou diminuir a dependência do INSS na sua aposentadoria? Deixa aí nos comentários. E se você ainda não começou, você pode firmar um compromisso com você mesmo aqui nos comentários que você vai fazer o que você pode para tentar mudar a sua realidade financeira, porque isso vai fazer muita diferença e você vai se agradecer lá no futuro por ter começado hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem às terças, quintas e sábados, às 7 horas da noite. E só mais uma coisa, não deixa de deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.